Diz assim a palavra do Senhor, Efésios capítulo 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos dos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Todos comigo, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Feche seus olhos, nós vamos orar, pedir ao Senhor para falar conosco em sua palavra nessa manhã. Eu vou acessar o esboço preparado ontem para você aqui e nós vamos orar ao nosso Deus. Oremos ao Senhor. Pai de amor, a palavra é inspirada pelo Senhor. O Senhor deu essa carta maravilhosa a Paulo, quando ele estava em prisão, ali em Roma, por causa do teu evangelho. Meu Pai, essa carta foi escrita para a igreja de Éfeso, mas não só para ela, mas para aquelas igrejas daquela região e para todas as igrejas do Senhor Jesus, em todos os tempos da história. Ó Deus, nessa manhã, fala conosco nesse texto maravilhoso que mostra o que o Senhor, Deus Pai, fez por nós através de Jesus. Que esse texto maravilhoso alimente a nossa alma e o nosso coração, enquanto nos preparamos para participar da ceia. E que o teu povo, enquanto ouve a exposição da Escritura, perceba a presença do Senhor Jesus aqui, caminhando em nosso meio. Que o teu povo perceba a presença do Senhor Jesus aqui nos alimentando, saciando a fome da nossa alma, aquecendo o nosso peito e renovando a nossa fé. Estamos aqui por tua causa, Senhor. Exalta-te a ti mesmo na exposição da palavra e fala ao nosso coração. Nessa manhã nós clamamos a bênção em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, queridos irmãos e irmãs. Aqui. Você sabe qual é o versículo mais conhecido da Bíblia? Qual é? Não, esse não é o versículo, esse é o capítulo. Estou falando do versículo. O versículo... Então, vamos lá. Qual é o versículo mais conhecido do Novo Testamento? Está desorganizado. Está feio. No 3. Isso aí, muito bem, rapaz. Muito bom. Então, no 3. 1, 2, 3. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou de tal maneira, irmãos, que cravou o seu único Filho na cruz do Calvário e o ressuscitou, para que quem se arrependa de seus pecados e creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, creia nele como seu único Senhor e Salvador, receba de graça a vida eterna. Deus deu o seu único Filho na cruz para nos dar a vida eterna. E nesse texto maravilhoso que eu li com vocês hoje de manhã, em 2 ocasiões o apóstolo Paulo diz que Deus nos deu vida. Se você olhar aqui no versículo 1, diz, ele vos deu
vida. E se você olhar também no versículo de número 5, ele vai dizer, nos deu vida juntamente com Cristo. Esse texto fala do Deus que nos deu vida. Essa é a mensagem. Pastor, qual é o tema da mensagem? Para ficar clarinho, eu gosto de anotar as divisões. Vamos lá, o tema é o Deus que nos deu vida. E ao olharmos para este texto, a palavra de Deus nos diz que o Deus que nos deu vida apesar de quem nós éramos. O Deus que nos deu vida apesar de quem nós éramos. Preste atenção comigo no texto. Paulo diz, ele vos deu vida. Quem nós éramos? Estando vós mortos dos vossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos espiritualmente antes de crermos em Cristo, irmão. O homem que nasce nos dias de hoje, nasce espiritualmente morto. Se você for estudar o significado teológico da palavra morte, você vai entender que a morte significa separação. Desde que nossos primeiros pais caíram, todos os homens nascem mortos espiritualmente. E se eu falo para o morto, morto anda, morto come, morto fala, o morto não vai fazer nada. É incapaz todo homem por si mesmo de se relacionar com Deus, porque ele está separado, totalmente separado de Deus. O homem que não tem Cristo em seu coração é morto espiritualmente. Ele não tem capacidade de ver, ele não tem capacidade de crer. O texto diz que ele está morto. Mas além de ser morto, você era um criminoso. Porque o texto diz que você estava morto nos seus delitos. Quem comete delito é criminoso. A palavra no grego aqui são deslizes. Mas além de ser morto e criminoso, diz o texto que você, antes de Cristo, é pecador. Estando vós mortos dos vossos delitos e pecados. E a palavra pecado no grego significa literalmente a transgressão da lei. Antes de ter Cristo em seu coração, você vivia transgredindo a lei e desobedecendo a palavra de Deus. Deus nos deu vida apesar de quem nós éramos. Criminosos, mortos e transgressores. Mas o texto diz mais. Nós também andávamos com uma turma bem complicada. Ele diz que, por causa dos nossos pecados, nós andávamos outrora, graças a Deus, antes de crer em Cristo, segundo o curso desse mundo. A ideia dessa palavra segundo é conforme a influência desse mundo. Todo mundo está na micareta do pecado e lá estávamos nós também. Na mesma micareta. Segundo o curso desse mundo. Nós fazíamos o que o mundão dizia que é certo. É certo cair na gandaia, é certo se prostituir, é certo fumar droga, é certo cair no pecado, é certo viver uma vida de rebelião contra Deus. É isso que faz quem não tem Cristo. Anda conforme a filosofia desse mundo. Mas o que essas pessoas não sabem é que elas não têm Cristo e, ao andar conforme a filosofia desse mundo, elas estão debaixo da influência do diabo. O apóstolo Paulo diz que Deus nos deu vida apesar de que nós éramos. Além de mortos, criminosos e pecadores, e andando segundo a influência desse mundo, o texto diz que nós andávamos segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O texto está falando do príncipe, do cabeça dos demônios. O príncipe da potestade, potestade é poder. Do ar significa que esses demônios estão espalhados aí por toda a terra. O príncipe deles é Satanás, e é ele quem atua nos filhos da desobediência. Quem não tem Cristo em seu coração vive debaixo da influência do diabo, ainda que não saiba disso. E o texto diz, amados irmãos, que nós vivíamos desse jeito antes de Cristo. Versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora. Graças a Deus, outrora, não agora. 2 vezes Paulo já disse outrora. Deus nos deu vida apesar de quem nós éramos. Ele diz que por causa desses pecados que nós cometíamos, como mortos, criminosos e transgressores, e além da turma que a gente andava, o mundão, e debaixo da influência do próprio capeta de Satanás, ele diz que nós vivíamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Nós fazíamos o que se nos dava na cabeça.
E isso é uma evidência de quem nós éramos. Nós éramos filhos da ira. Estávamos debaixo da ira de Deus, como todos os demais, como todos aqueles que não creem em Cristo Jesus. Irmãos, se Deus fosse nos tratar conforme os nossos pecados merecem, segundo nos diz esse texto que eu estou expondo para vocês, Ele já deveria ter nos jogado no inferno há muito, muito tempo. Porque antes de Cristo você era um morto, um criminoso, um transgressor que vivia fazendo tudo o que o mundão quer, debaixo da influência do diabo, praticando os seus pecados, andava conforme se te dava na cabeça, e isso era uma evidência de que você era um filho da ira e estava debaixo da ira de Deus, como todos os outros seres humanos que não servem a Deus e seguem ao Senhor Jesus. Mas esse Deus maravilhoso, apesar de quem nós éramos, resolveu nos dar vida. Que Deus bendito é esse Deus maravilhoso. Ao estudar esse texto, enquanto estava no avião ontem, irmãos, eu pensei na vida de um dos teólogos que eu mais admiro, o reverendo Agostinho de Hipona. Agostinho viveu nos primeiros séculos da era cristã, no século IV, era filho de mãe crente, Mônica, mas o seu pai era pagão, foi levado à igreja quando menino. Mas o seu pai colocou o Agostinho numa das melhores escolas de oratória do mundo. E ele começou a estudar filosofia e retórica desde a adolescência. Quando adolescente, se afastou da igreja. Caiu em toda sorte de pecados. Gostava de roubar, gostava de beber, gostava de se prostituir, se prostituindo com várias meninas. E se prostituiu tanto que, como fruto de um caso que tinha aos 18 anos, foi pai de um moço chamado Adeodato. Mas Agostinho tinha a mente peregrina, e ele então estava nessa época seguindo uma filosofia persa chamada maniqueísmo, que é fruto do zoroastrismo. E o maniqueísmo diz que há duas grandes realidades do mundo, o bem e o mal, mas o bem não é totalmente bem, nele é um princípio de mal, e o mal não é totalmente mal, nele é um princípio de bem. E o mundo é guiado por essas duas forças que se confrontam a si mesmos, e por causa dessas forças houve criação, e tudo acontece no mundo por causa delas. Mas a mãe dele vinha orando há muito tempo. Então ele zombava da Bíblia, achava a Bíblia um livro muito simples. Ele foi se aproximando do cristianismo e depois ele abraçou um neoplatonismo, que era uma mistura de filosofia grega com a fé cristã. Agostinho se muda para a Itália, já jovem, com sua mãe, com seu filho Adeodato e com seu melhor amigo, e vai morar em Milão. E a sua mãe Mônica visita a igreja de Milão, cujo pastor, eu gosto de brincar, o reverendo Ambrósio. Ambrósio já tinha sido prefeito da cidade e agora foi chamado para ser pastor. E quando termina o culto, Mônica chora, 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 chora. E aí ela chega para perguntar para o pastor Ambrósio: pastor, será que Deus vai salvar meu filho Agostinho? E Ambrósio, chateado de ouvir ela chorar: ô mulher chorona, eu nunca vi se perder um filho de tantas lágrimas. E Agostinho era grande professor de retórica já nessa época. Está em Milão. E com a mente peregrina, com o coração angustiado por causa dos seus pecados, um dia ele está sentado no jardim de sua casa e ouve uma voz dizendo para ele: toma e lê, em latim. Tole e lege, toma e lê, toma e lê. E quando ele tomou a Bíblia para ler, abriu em Romanos capítulo 12, no texto que diz assim: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, e não em orgias, em bebedices, não em impudicícias, prostituição e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhamos para a carne no tocante às suas concupiscências. Romanos 13, de 11 a 14. Agostinho leu esse texto e se converteu. E se tornou uma bênção nas mãos do Senhor Jesus. Ele, com seu filho, com seu melhor amigo, abriram um monastério na sua casa para fugir do mundo, abandonar, porque ele se converteu, lendo um texto que mandava abandonar os pecados do mundo e servir o Senhor Jesus. E começou a buscar Deus dentro de casa.
Depois ele perdeu o seu filho. Antes ele tinha uma amante, que era a mãe do seu filho, cortou as relações com ela, seu filho morreu. A mãe dele morreu no porto de Ostia, em Roma, quando ele voltava para casa na África. E quando ele voltou para a África, ele era muito rico, vendeu tudo que tinha, pegou sua fortuna, deu dinheiro para os pobres e abriu um lugar de retiro espiritual para que as pessoas que quisessem buscar a Deus morassem ali com ele. E um dia ele vai na igreja em Ipona, e o pastor da igreja já estava bem velhinho, precisava de um pastor auxiliar. E aí ele chegou no culto, no dia que o pessoal ia eleger um pastor auxiliar, e aí alguém gritou, Agostinho para pastor, não era presbítero, Agostinho, ele, eu não. Ele foi sair correndo da porta, os diáconos pararam na porta e não deixaram ele sair, e o povo começou a gritar, Agostinho, e assim ele foi eleito pastor. O pastor titular morreu, ele assumiu a liderança da igreja, e foi um dos maiores teólogos e filósofos da história da igreja. O primeiro a escrever sobre predestinação. Calvino e Lutero beberam nele. Mas antes, um homem que vivia uma vida promíscua foi tirado das trevas e trazido para o reino do Filho, do amor de Deus. Se você está aqui nessa manhã, e talvez você viva uma vida promíscua como Agostinho, talvez você até seja filho de crente como ele, segredo entre eu e você, talvez você esteja fingindo que é crente para agradar alguém. Você está morto, você é um criminoso, é um transgressor, anda fazendo o que todo mundo diz para fazer, anda influenciado pelo diabo, vive pecando, faz o que se te dá na cabeça, você está debaixo da ira de Deus. Nessa manhã, o Senhor quer dar vida eterna para você. Se você se arrepender dos seus pecados e crer de fato em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, crer nele como aquele que morreu na cruz por você, como ele diz de si mesmo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não há outro. Crer nele como o único mediador entre Deus e os homens, Deus vai mudar a sua vida. Você vai deixar de ser morto, vai deixar de ser criminoso diante de Deus, vai deixar de ser transgressor. Vai parar de viver segundo a influência desse mundo, vai parar de ser influenciado pelo diabo, vai parar de viver fazendo o que se te dá na cabeça, vai deixar de ser filho da ira para se tornar filho de Deus. Vai ser adotado como filho de Deus, vai ser justificado no tribunal de Deus, terá vida eterna, terá paz com Deus, porque Deus resolve soberanamente dar vida a quem Ele quer. Se o Senhor está tocando o seu coração nessa manhã, não se endureça, mas se arrependa dos seus pecados e diga, Deus, eu creio em Jesus, eu creio que Ele morreu por mim, eu creio que Ele deu a vida na cruz para nos salvar. O Deus que nos deu vida apesar de quem nós éramos. Mas Paulo continua pregando para nós. E ele nos diz que o Deus que nos deu vida pela graça. O Deus que nos deu vida pela graça. Olhe comigo, versículo de número 4 até o versículo de número 6. Paulo diz que, contrariando a vida que nós levávamos, ele começa com a conjunção adversativa, mas, eu amo essa palavra, é uma das mais poderosas das Escrituras, mas, 3 letrinhas poderosíssimas, contrariando essa vida perdida que você tinha. Deus, sendo rico. A palavra usada para rico no grego aqui é extremamente rico. O mais rico de todos, sendo Deus. E assim, é impressionante que ele usa o verbo no particípio no grego, que no português sai no gerúndio, que dá a ideia de continuidade. Ele está querendo dizer que Deus é extremamente rico e sempre vai ser, e não vai ter ninguém mais rico do que ele nunca. A ideia é essa. Deus sendo rico em misericórdia. Deus é o mais rico de todos, e por ser o mais rico de todos, é o mais rico em misericórdia. Misericórdia é o atributo de Deus por meio do qual Ele não nos dá o que nós merecemos. Nós merecíamos a sua ira. Nós merecíamos que Ele nos jogasse no inferno. Nós merecíamos que Ele pesasse a sua mão sobre nós. Mas Ele não nos dá o que nós merecemos. Misericórdia é reter a mão de ira. É Ele colocar o coração na nossa miséria.
Os jovens antigos gostam até de fazer meme, mas eu gosto de pensar na misericórdia, né? Como se o grande Deus viesse, nós tínhamos que pagar, tínhamos que ser cravados por causa da nossa ira, e ele, como um grande guerreiro, vem com uma lança, correndo, jogando a sua lança, pronto a nos cravar. E quando ele vai nos cravar na parede por causa do nosso erro, Jesus entra no meio e é cravado no nosso lugar. E aí agora ele não nos dá o que nós merecemos. Deus é infinitamente rico em misericórdia, e a misericórdia dele jamais acaba, é isso que Paulo está falando. Mas Deus sendo rico em misericórdia, e o amor dele é muito, 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 muito grande, por isso Paulo diz aqui, por causa do grande amor com que nos amou. E é esse verbo que é maravilhoso, irmão, porque esse verbo no grego está usado num tempo que a gente não tem em português. E a ideia desse tempo no grego, amados irmãos, é que ele apresenta uma ação pontiforme ou puntilinear. O que significa isso? Algo começou no passado. Lá atrás, Deus nos amou. Mas esse amor dele vai reverberando e vai se expandindo e vai durando para sempre. Esse amor nunca acaba. Ele é pontiforme, ele parte de um lugar, ele é puntilinear, mas ele vai indo, e ele é inesgotável. Ele vai durar para sempre. Olha só no versículo poderoso quanta coisa Paulo falou de Deus. Deus é extremamente rico em misericórdia, nos amou com um amor gigantesco, com um amor que começou lá atrás e vai se expandindo para conosco até a eternidade. Mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. E ele repete, lembra, não esqueça quem você era. Estando você morto, nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. O que Paulo está falando? O homem antes de Cristo está morto espiritualmente. Ele não tem capacidade de crer. Para que ele creia, Deus tem que ressuscitá-lo na alma. Então você chega aqui, você está morto, o pastor está falando, você fala assim, esse pastor que fica falando, grita que nem um doido aí, parece um palhaço aí na frente, que absurdo, eu não estou entendendo nada do que ele fala, e de repente que mensagem chata, mas de repente você está ouvindo a mensagem, enquanto eu estou pregando, o Espírito Santo faz assim, ó. Quem estava dormindo acordou, foi bom. O Espírito Santo sopra uma nova natureza. Ele coloca nova vida, e agora a pessoa ressuscitou na alma. É isso que a Bíblia chama de regeneração. É uma obra soberana de Deus. Deus ressuscita o pecador na alma. Você estava morto em seus delitos e pecados e Deus te deu vida. E que vida é essa? É vida juntamente com Cristo. Porque Cristo recebeu o sopro do Espírito Santo e ressuscitou da morte fisicamente, você agora já pode ser ressuscitado espiritualmente no seu coração. E aí Paulo diz, pela graça sois salvos. Favor imerecido, você não fez nada para merecer isso. E para que você entenda bem o que Deus fez, o versículo 6 ele diz, e juntamente com ele, com Jesus, que foi ressuscitado da tumba, fisicamente, ele nos ressuscitou. Nós já ressuscitamos do coração, se cremos em Cristo Jesus. Então, pasme comigo, presta atenção. Se você é crente mesmo, você já passou por uma ressurreição. Você já tem a primeira ressurreição. Você já ressuscitou no coração. E você foi ressuscitado com Jesus. Foi porque Jesus ressuscitou dos mortos que você ressuscitou no coração. E aí ele, juntamente com ele, nos ressuscitou. E agora você vai ficar louco comigo. Porque Deus, irmão, não vê as coisas como nós vemos. Deus não está circunscrito ao tempo. Deus é eterno. Então, para ele, o que nós vamos receber na eternidade, na cabeça dele, já está consumada. Então ele diz, porque você já foi ressuscitado espiritualmente no coração com Jesus, no último dia você vai ser ressuscitado espiritualmente, e quando você for ressuscitado e entrar na glória de Deus, lá tem um assento seu, na sala de Deus, escrito com o seu nome, já tem seu lugar lá. E Deus já vê você sentado lá. É isso que Paulo está falando aqui. Olha aqui, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tiago, você já está lá, Tiago. Está sentado lá. Edson, você está sentado lá, Edson. O Senhor está te vendo lá, na sala dele. Que bênção maravilhosa. Paulo, meu irmão, está sentado lá. Está sentado lá. Ele já nos fez assentar. Minha cadeira está lá, irmão. E meu Deus não está vendo ela vazia.
eu já estou sentado lá, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É isso que Deus faz por nós. Tudo isso Ele faz, como diz o final do versículo 5, pela graça sois salvos. Nós não merecíamos esse amor maravilhoso, irmãos. Nós merecíamos ser jogados no inferno. Mas graça é favor imerecido. Graça é, amados irmãos, o atributo de Deus por meio do qual Ele nos dá o que nós não merecemos. Graça é o veículo da glória de Deus. É por causa da graça que Deus se mostra a nós, se dá a si mesmo a nós, porque Cristo se deu por nós e Ele nos dá a bênção de conhecê-lo. Ele nos ressuscita na alma, Ele vem habitar no nosso coração, Ele transforma a nossa vida e já garante o nosso lugar no céu, porque Cristo morreu e ressuscitou por nós. Nós já fomos ressuscitados em Cristo Jesus. E isso é favor imerecido. Você não merece, mas Deus te ama. Deu Cristo na cruz para te salvar e transformou a sua vida. Alguns anos atrás eu fui impactado com uma música do Quarteto Palavra da Vida, que quando eu prego esse texto a vocês, ela me vem à mente, ela é muito bonita. Ela diz assim: como entender que me alcançou o sangue purificador e que morreu por quem o matou, amando a quem o rejeitou. Grandioso amor, como entender? Deus sim quis por mim morrer. Grandioso amor, como entender? Deus sim quis por mim morrer. E ela vai dizer que deixou o trono de seu pai, em fim da graça me concedeu, se esvaziou e se humilhou. E ele, então, do próprio trono derramou o seu amor por nós. Grandioso amor, como entender? Deus sim quis por mim morrer. Que salvação grandiosa nós recebemos. Deus nos ressuscitou com Cristo, nos uniu espiritualmente a Ele, já nos assentou na glória. E das mãos do Senhor ninguém nos arrebata. Isso é graça. É graça. Sua graça insiste em nos salvar. Se você entender o tamanho da salvação que recebeu, você não pode viver reclamando das circunstâncias. Você não pode viver como uma vítima. Você não pode nem viver como um rebelde. Porque se Deus te amou tanto e mandou Jesus morrer por você, e Jesus ressuscitou, e o Espírito Santo veio e aplicou tudo ao seu coração e te ressuscitou, e transformou sua vida, como você vai viver como um mal agradecido? Como você vai viver como uma vítima, dizendo, oh vida, oh tristeza, oh azar? Você é infinitamente amado. Ninguém te arrebata das mãos do Pai. Você foi ressuscitado. Você está em Cristo. Você é nova criatura. Então pare de viver como um cego espiritualmente, que vê somente as coisas deste mundo e diga, Deus me dá uma imaginação espiritual. Porque para o Senhor eu já sou uma nova criatura. Eu sou ressuscitado. Eu não posso mais fazer a vontade dos meus pensamentos. Agora eu preciso viver para a glória de Deus. Que Deus tire toda a rebelião do seu coração, meu irmão, em nome de Jesus. Que Deus tire toda ingratidão que assola a sua mente. Que você entenda o tamanho da salvação que recebeu. E que você seja a pessoa mais agradecida da terra. Porque Deus te ressuscitou. Deus te deu graça. E ninguém arrebata você das mãos de Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor! Que Deus maravilhoso é o Deus que nos dá vida. O texto nos diz que o Deus que nos deu vida apesar de quem nós éramos. O Deus que nos deu vida pela graça.
Mas, em último lugar, o apóstolo Paulo, nessa manhã, nos apresenta que o Deus que nos deu vida com propósito. O Deus que nos deu vida com propósito. Você acha que essa frase é do Dr. Rick Warren? Não, ele só copiou da Bíblia. Né? Uma igreja com propósito, uma vida com propósito, não foi ele que inventou, não. Né? Foi Deus que te deu vida com propósito. Nós vamos ler a partir do versículo de número 7. Qual é o propósito de Deus ao nos dar vida? Pela graça. Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros. Paulo está falando daquela época, então nós estamos nestes séculos vindouros, e se porventura houver outros séculos que virão, o propósito ainda continua. Então aqui começa com o propósito de Deus, para mostrar nos séculos vindouros o quê? A suprema riqueza da sua graça. Irmão, isso aqui é maravilhoso. Porque essa palavra suprema aqui dá a ideia de hiperbólica, extravagante. Então, Paulo volta com a palavra riqueza. Deus é extremamente rico em graça. Mas ele não é só alguém com extremamente rico. Ele é alguém que tem uma riqueza hiperbólica, uma riqueza assustadora, uma riqueza extravagante. É isso que ele está dizendo. Então, ele diz para nós, para mostrar nos séculos que virão a extravagante, a escandalosa riqueza da sua graça em bondade. A riqueza dele, da sua graça, é tão escandalosa que ele manifesta sendo bom conosco, diz aqui, em bondade para conosco, em Cristo Jesus que nos salvou. Então ele diz que o propósito de Deus, irmão, é revelar como ele é rico em graça, como ele é rico em bondade, como ele é misericordioso, como ele é extravagantemente amoroso, e como ninguém pode se comparar a ele em generosidade, amor, riqueza, bondade, perdão, graça, salvação, misericórdia para com o seu povo. Ele é extravagantemente bom. E ele, então, é bom para conosco, e ele faz isso em Cristo Jesus. É só porque Cristo morreu que ele faz isso, e ele quer mostrar para o mundo inteiro, para os anjos, para os demônios, para o seu povo e para aqueles que não são dele, como ele é rico em perdoar, em revelar a sua glória e em amar o seu povo. E aí diz o texto que é por causa disso, porque ele quer mostrar a sua glória, que nós somos salvos pela graça. Por quê? Começa com por quê esse versículo. Porque por essa causa vocês são salvos pela graça. É favor imerecido, você não fez nada. Mediante a fé. A fé, querido amigo e irmão, é a mão vazia que recebe o presente da vida eterna. Então você só abre a mão, entendeu? E Deus vai e coloca lá o maior de todos os presentes, que é a suprema riqueza da graça e da bondade dessa salvação gloriosa. Porque pela graça sois salvos. O instrumento de Deus para recebermos a graça é a fé em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, não partiu de nós. Você por si mesmo nunca seguiria Jesus. É um presente, é dom de Deus. Você não pode se gloriar em nada. Não, eu sou salvo porque eu sou melhor do que fulano, do que ciclano, do que Beltrano. Nada disso. Ele diz aqui, não vem de vós, é dom de Deus, não de obras. Ninguém pode se exaltar por isso. É graça. Deus fez tudo isso para mostrar a glória da sua graça, para mostrar a bondade dele, e que ninguém se compara a ele em bondade, em amor, graça e misericórdia. Ele tem propósito. E como é que ele mostra isso, irmão? Tendo-nos salvo pela graça, agora, tendo sido salvos pela graça, nós não vivemos mais para nós. Nós vivemos para ele. E aí Paulo pinta um quadro diante dos nossos olhos para mostrar quem nós somos. Ele diz aqui, pois somos feitura dele. A palavra usada no grego aqui é maravilhosa, eu não posso deixar de citá-la para a feitura. A palavra é poema. Poema, de onde vem a nossa palavra? Poema. O texto diz que você é a poesia de Deus. Hoje você pode falar, vira para o seu irmão e fala assim, você é um poema de Deus. Apesar de não ser tão bonito assim, você é um poema de Deus, né? Você é a poesia de Deus. Você se tornou lindo agora por causa de Jesus. Né? Porque somos feitura dele. Em que papel Deus escreveu o seu poema? Criados em Cristo Jesus. Com a tinta do sangue dele, nós somos um poema criado em Cristo Jesus. Você é a poesia de Deus, é isso que o texto está dizendo.
A graça faz de você a poesia de Deus. Você foi escrito na folha de Cristo Jesus, você foi transformado por Ele. Com que propósito? Para boas obras. Então, querido irmão, nós não somos salvos por nada do que fazemos. Mas agora, tendo sido salvos, e vivemos uma vida de culto, de adoração a Deus e buscando crescer em santidade, isso mostra a poesia de Deus se desenvolvendo em nossa vida. E agora, quando nós amamos nossas esposas e as tratamos com carinho, com doçura, nos sacrificamos por elas, fazemos por elas o melhor, dizemos a elas que lhes amamos, e quando elas nos amam também, nos honram, respeitam a nossa liderança e nos animam, elas estão fazendo boas obras dentro de casa. E quando nós pegamos nossos filhos, ensinando o evangelho para eles, fazemos o culto doméstico, os trazemos à igreja, estamos fazendo boas obras e estamos revelando de fato que nós somos a poesia de Deus ao criá-los no caminho do Senhor. E aí as pessoas ímpias olham para a nossa família, para a honra e para a glória do Senhor, e vem a graça de Jesus sobre o nosso lar, e elas ficam perplexas. Por que a sua família é desse jeito? Porque Deus está realizando uma obra em nossa família. Mas agora nós saímos de casa e vamos para o nosso trabalho, e todo mundo no trabalho conta vantagem, conta mentira, e nós trabalhamos, não contamos vantagem, não contamos mentira, e as pessoas ficam perplexas, e de repente os colegas saem no trabalho e vão para um momento de happy hour, e todos traem a esposa, mas nós continuamos fiéis, e eles zombam de nós. Olha o crente aí, não faz nada de errado, mas no fundo, o nosso testemunho aguilhou-a e coloca ali um espinho, um espeto na consciência deles, e eles ficam angustiados porque nós não atuamos assim, porque nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, e nossas boas obras dão testemunho. E nós, então, amados irmãos, ajudamos os necessitados, abençoamos os que sofrem, oramos por todos, porque Cristo mudou nossa vida. E a nossa vida é poesia de Deus, que embeleza esse mundo, que abençoa os que estão ao nosso redor. Aleluia! Que revela a graça de Cristo Jesus. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. E aí, pasme comigo. Como é que eu não vou ser presbiteriano, irmão? E calvinista? Pasme comigo. Você está se achando bonitão aí. Não, este ano eu dei tantos mil de oferta para Porto Alegre, eu dei tantos mil para as enchentes do Espírito Santo, eu dei tantos mil para tantos missionários, para a nossa igreja, não sei o quê, e tal, e tal, e tal. Olha o que o texto diz aí. Não sou eu que estou dizendo, não, tá? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Vamos terminar de ler o texto? Você vai ler comigo. Depois de boas obras, versículo 10. As quais... Como é que eu não vou ser reformado, calvinista, irmão? O texto está dizendo que até as boas obras que eu faço, Léo, até as boas obras que eu faço, foram decretadas lá antes da fundação do mundo. Foram preparadas por Deus de antemão para que eu só andasse nelas. É como se Deus dissesse: meu filho, agora chegou a hora de fazer o bem. Eu já preparei as boas obras para você, meu filho Cleverson, de ajudar os necessitados. Aí o Cleverson vai lá, bota a roupa e ajuda os necessitados. Deus já preparou, Deus já determinou tudo de bom que nós vamos fazer. Se eu for pregar o evangelho para você, se eu for te aconselhar, se eu for ser uma bênção, Deus já determinou tudo o que vai acontecer antes da fundação do mundo. Que Deus maravilhoso! Ele não abre mão do controle, sabe por quê? Porque ele não vai dar oportunidade para mim e para você de atrapalharmos nada daquilo que ele quer fazer. Ele vai se glorificar nesse negócio. E louvado seja Deus por isso. É por isso que quando alguma coisa der certo na sua vida, você não pode ser soberbo, mas você tem que glorificar a Deus. A matemática é simples. O pastor João Calvino dizia isso. Quando alguma coisa dá errado na minha vida, a culpa é minha. Quando dá certo, é graça de Deus. É isso. Eu e você temos o potencial para fazer tudo dar errado. Quando dá errado, somos nós. Quando dá certo, é Deus. Aleluia, porque Deus está nesse negócio. Amém, meus irmãos? Por isso, nossas famílias estão dando certo. A igreja está avançando. E nós temos sido abençoados. Louvado seja o nome do Senhor.
Pastor, ao final dessa exposição bíblica, tendo ouvido o Evangelho, que implicações o texto tem para nós? Eu separei 3. Primeira, se você foi salvo por Cristo, pare de viver como outrora. Não é à toa que Paulo usou 2 vezes. Outrora é outra hora, não é mais agora. Se você foi salvo por Cristo, pare de viver como outrora, em uma vida de pecado, uma vida de morte, uma vida de crime, uma vida de transgressão, uma vida de ser influenciado pelo mundão e pelas coisas que o mundão acha legal, e pela sua filosofia, uma vida de viver debaixo da influência do diabo. Pare com isso! É como diz aquela gordinha lá do programa de televisão, isso já não te pertence mais! Você morreu para isso. Você agora é de Jesus. Você foi liberto. Você foi perdoado. Pare de querer viver como um mundano. Viva como um cidadão do céu. Viva para a glória de Deus. Amém, meu irmão? Implicação clara. Se Cristo mudou sua vida, não dá para você viver mais na carnalidade, não. Você não tem que viver como um mundano. Sua vida é diferente. Você impacta pelo seu testemunho, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Pastor, qual é a segunda implicação dessa mensagem para nós? Segunda implicação. Agradeça a Deus pela grande misericórdia dada a você. Agradeça porque Ele te ressuscitou em Cristo. Agradeça porque você já está sentado lá. Cadeira de Viviane está lá, na sala de Jesus, lá no céu. Você já tem um lugar garantido nos céus. Agradeça, presbítero Décio, porque Deus jamais vai deixar de te amar. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Pastor, qual é a terceira e última implicação desse texto para mim hoje? Deus te salvou para revelar a glória dele, como alguém criado por Deus. Então, viva para fazer boas obras, dentro da sua casa, no seu trabalho, nos seus investimentos, nesta igreja, em suas férias. Viva para fazer boas obras, viva uma vida piedosa, santa e frutífera para abençoar a muitos, para mostrar a grande glória da salvação de Deus. Viva para a glória de Deus. Então não faça nada para aparecer. Não faça nada para que as pessoas digam, como é que você faz bonito? Isso não vale nada. Irmão, alguns anos atrás, não quero frustrar você, e quando você faz um elogio para mim, eu sou educado, agradeço com carinho e agradeço, e falo assim, dá glória a Deus, porque eu tinha potencial de estragar tudo. Mas eu não confio nisso aqui, e nem tapinha nas costas. Sabe por quê? Porque Jesus entrou num domingo em Jerusalém. A multidão colocava vestes no chão, palmas de árvores. Gritava, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, uma festa. Hosana, Hosana ao Rei, uma festa, um culto, uma alegria. Jesus entra, expulsa os vendedores do templo e ali é um dia de grande efervescência espiritual. Domingo. Quinta-feira à noite ele é preso, julgado de maneira espúria na casa do sumo sacerdote, levado para Pilatos, que não quer matá-lo, mas lava as mãos, coloca Barrabás, coloca Jesus. Barrabás é um assassino, bandido. Quem que vocês escolhem? Barrabás ou o rei dos judeus? Solta Barrabás. E o que eu faço com esse? Crucifica, 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 crucifica. É tolice esperar o aplauso da multidão. A multidão é traiçoeira. No domingo ela fala assim, ninguém prega como você. Ninguém é tão usado como você. Só para no domingo chegar lá e meter a faca nas costas assim e ver sangrar até morrer. Besteira.
não vale nada. Para de dar valor para isso. O que eu preciso fazer então, pastor? É fazer seu trabalho com fidelidade. E aí, no dia que você partir daqui, apesar de ser tão pecador, você vai entrar nos portões do rei. E ele vai falar: bem-vindo, servo fiel, para as moradas que eu preparei para você. E aí você vai apresentar o fruto do seu trabalho e vai falar: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Eu sei quem eu quero agradar. Eu sei o elogio de quem eu quero escutar. E eu vou viver minha vida inteira para isso. Porque o que importa é a palavra do meu Senhor. Eu fui criado para a glória dele. O reconhecimento que importa é o dele. Porque ele morreu por mim. Foi ele que deu a vida na cruz para me salvar. Eu anelo o dia em que eu verei face a face. Tem dia que eu falo com ele: Jesus, eu quero ver a tua face. Na hora certa vai acontecer. Enquanto esse dia não chega, eu tenho que viver para a glória dele, todos os dias da minha vida. É por isso que eu não vou agradar você. E não estou nem aí para isso. Entenda bem, hein? Fique claro para você. Pastor, eu sou bêbado, não ouve a gente, não prega do jeito que a gente quer, não tem o que a gente quer. Problema seu. Paulo disse: se eu quisesse agradar a homens, eu não seria servo de... Eu sei quem eu tenho que agradar. Você sabe quem você tem que agradar? Que nós vivamos para a glória de Deus. Porque foi Ele quem nos amou e deu seu Filho na cruz para nos salvar. Não se preocupe com o aplauso de homens. Homens são traidores. Viva para a glória de Deus. Importa o reconhecimento do Senhor. Que nós façamos tudo para a honra e para a glória daquele que nos amou e deu a vida na cruz para nos salvar. Grande Deus que nos deu vida. Deus nos deu vida apesar de quem nós éramos. Nos deu vida pela sua graça. Nos deu vida com propósito. Que Deus nos dê a bênção de viver para aquele que por nós morreu todos os dias de nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.